Tá gravando. Oi, tá certo? Hoje eu dei oi, tá bom? Porque naquele vídeo anterior lá, do que eu estou lendo, eu acabei não dando oi aí pra vocês. Gente, hoje, tá certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre Ulisses, do James Joyce. E assim, tá certo? Não vamos resenhar esse livro, até porque isso aqui é um livro que, desculpa, eu não consigo falar sobre esse livro de uma forma analítica ou de uma forma até especializada, não tenho formação para isso, deixando isso bem claro. Para pessoas novas que estejam chegando aqui nesse vídeo aí, sei lá, porque viu meu canal aí no YouTube e apertou e viu, enfim, saiba que é só um garoto com menos de 20 anos, muito menos, inclusive no ensino médio, terceiro ano do ensino médio, falando sobre a sua primeira leitura do Ulisses, tá bom? Não é uma releitura nem nada do tipo. Eu, inclusive, relaxei bastante pra fazer esse vídeo, porque eu sei que esse aqui é um livro que tem muita gente que odeia, gente, é sério. Ó, de início do vídeo, eu vou dizer pra vocês que esse, de longe, não é um dos meus livros favoritos da vida, mas nesse exato momento da vida. Daqui, sei lá, há 20 anos, há 30 anos, quando eu for reler esse livro aqui, talvez eu tenha uma opinião diferente. Não é isso? Talvez. Talvez eu olhe para esse livro e diga, opa, sem dúvidas alguma essa história agora me agrada muito mais do que quando eu era lá jovem, enfim. E uma coisa que eu sei fazer, e eu acredito que vocês também aqui do Lendo e Querendo sabem, é respeitar as opiniões dos outros, não é isso? Então, eu vou falar aqui sobre um pouquinho a história, o que eu achei e tudo mais. Vou também falar sobre a crítica da introdução aqui, que é muito boa, por sinal, tá certo? Uma crítica incrível, tá certo? E vamos lá. Fernando, tá bom? Do que se trata Ulisses? Gente, Ulisses, de James Joyce, tá bom? É um livro com mais de 1000 páginas. E aqui você vai acompanhar, em resumidas palavras, assim, eu vou dizer uma coisa bem, uma sinopse bem assim de quinta categoria, tá certo? Você vai acompanhar aqui o trajeto do Leopold Bloom, que é o grande protagonista aqui dessa história, né? A história, praticamente, a maioria das páginas aqui é focada no Leopold Bloom. Por quê? Esse personagem, assim, ele vai sair de casa, esse trajeto de saída de casa e de volta de casa. Pronto. O spoiler está na sinopse. Pronto. Fernando, é só isso? Não. Porque é o seguinte, Ulisses, do James Joyce, é um livro que, digamos que ele se ressalta mais pela sua forma literária do que pela sua história em si. Esse é um livro que não adianta. Se você for pegar para ler, o leitor moderno, aliás, o leitor contemporâneo, desculpa, se for pegar esse livro aqui para ler e pensar, opa, eu vou amar a leitura, eu vou, sei lá, eu vou me engajar, eu vou entender ali, eu vou gostar da leitura no sentido de história mesmo, de empolgação, eu sinto lhe informar, mas talvez você se decepcione. Inclusive, é o que muita gente acaba fazendo aqui no YouTube e acaba se decepcionando, porque acaba encarando esse livro aqui como uma história maravilhosa, como foi eu de início. Eu pensava que esse livro aqui iria me agradar muito mais, acabou não sendo isso. Eu gostei da leitura, mas não é assim um dos meus livros favoritos, como eu falei do início. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a história, do que eu entendi, até alguns pontos aqui, e quando eu terminar, eu volto para a crítica da introdução, tá bom? Nessa edição aqui, você tem um livro dividido em 3 partes, tá certo? Na primeira parte desse livro, nós acompanhamos o personagem Stephen Didilaus. Eu não sei se eu estou pronunciando certo, mas enfim. Stephen Didilaus e o Mulligan, algo do tipo. Essa seria, acho que essa pronúncia, não sei ao certo. Mas esses dois personagens aqui, logo no início, eles se encontram em uma torre, na casa deles aí, do Stephen Didilaus ou do Mulligan, não lembro ao certo. Mas eles se encontram e eles estão ali conversando sobre as coisas, sobre a natureza, sobre a sua própria vida, né? Até que o Mulligan ali toca, né, num assunto muito interessante de você prestar mais atenção aqui, que é a morte da mãe do Stephen Didilaus, tá certo? A mãe dele morre e ela... inclusive ela diz ali para ele, né, que quer que quando ela morresse, quando ela fosse enterrada, ele, né, se ajoelhasse e rezasse ali para ela uma oração, algo do tipo. Ele acabou não fazendo isso, e não é que o personagem se sente culpado de não ter feito isso, mas é que à medida que a história vai prosseguindo aqui, você percebe que é uma culpa não culpa. O autor deixa isso muito aberto. Será que ele está se sentindo culpado ou não? Sabe? Eu pelo menos vi isso. Tem algumas pessoas aqui que dizem que ele se sente culpado, ele não se sente culpado. Eu achei que ele não se sente totalmente culpado. Ele fala com uma naturalidade muito forte, mas ao mesmo tempo que ele se lembra. Lembrando que esse aqui é um livro também bem destacado pelo seu fluxo de consciência. É isso, Fernando. O fluxo de consciência eu não vou poder abranger mais aqui. Talvez eu faça mais um vídeo mais pra frente, quando eu tiver mais conhecimento acerca desse assunto, eu não tenho agora.
falar para vocês sobre os livros da literatura que abordam o fluxo de consciência e tal. Mas enfim, essa primeira parte aqui é bem complicada, porque esses pensamentos do senhor do D.D. Lawson, eles vão aqui entrando numa fluidez muito grande e você vai tentando entender o que é que está se passando, tanto com o Moynihan quanto o senhor Stephen D.D. Lawson aqui na história. Lembrando que Stephen D.D. Lawson ele é professor acadêmico. É interessante isso. Ele é professor, tudo bem. Então você acompanha essa primeira parte, eles conversando na torre. Você percebe que também ele vai ali tomar café, né? De manhã ali com o Moynihan, o Stephen D. Lawson com o Moynihan, e eles acabam conversando. Inclusive eles não têm dinheiro para pagar ali o leite, para eles tomarem café junto. Eu acho essa cena bem engraçada, mas enfim, eles não tem leite para tomar café ali e eles acabam pegando o leite ali fiado, enfim, eles deixam para pagar depois. E assim vai a história. Depois eles saem, por exemplo, eles vão pra praia, e aí eles veem um bar, eles veem um amigo de longe, e acabam conversando com esse amigo um pouquinho. Inclusive eu diria que Stephen D. Lawson ele até debocha um pouquinho aqui na história. Mas enfim, conversa ali com o amigo e tudo mais. Depois eles vão pra praia. Essa cena da praia é interessante porque é uma cena um pouquinho complicada de se entender, mas não é tanto assim não. Aqui você vai percebendo que ele vai vendo o horizonte, eles estão bebendo ali, né? O Moynihan está bebendo, inclusive ele pede dinheiro para o Stephen D. Lawson, acredito, dinheiro para comprar as bebidas e tudo mais. Lembrando que quando o Stephen D. Lawson volta para casa, né, na praia, ele pede a chave a Moynihan. Ele volta para a praia, quer dizer, volta para casa e tudo mais. E assim acaba esse primeiro capítulo da primeira parte. No segundo capítulo, segundo episódio da primeira parte, você percebe que o Stephen D. Lawson está indo para a escola ensinar. Ele é professor, ele é um intelectual. Lembrando que o Stephen D. Lawson ele é um retrato do James Joyce quando era jovem, tá bom? Então o Stephen D. Lawson aqui, quando está ali ensinando para os alunos, a gente percebe que ele está meio perdido. E eu me senti perdido também, porque eu não sabia por que ele estava perdido. Só foi uma noite lá na praia, né? Enfim, mas ele está perdido. Inclusive ele olha pro livro do aluno lá e para tentar recordar o que é que ele vai ensinar naquele dia de aula. E ele meio que não sabe, mas ele com aquele título do livro lá, com o assunto do livro, ele já começa a se recordar do assunto e começa a ensinar a aula. Né? Ali vai surgindo algumas dúvidas, ele percebe que um dos alunos que está na sala dele está com dúvida sobre outra matéria, e como ele é intelectual, ele é muito inteligente, tá bom? Ele é o retrato do James Joyce quando jovem. Daqui a pouco a gente conversa sobre essa questão do James Joyce. Mas enfim, ele olha pro garoto ali e vai lá ensinar e tudo mais. Depois, quando ele tá saindo, parece que o diretor quer ele na sala. E ele vai pra sala com o diretor. O Stephen D. Lawson vai pra sala e lá na sala o diretor quer que ele publique uma carta dele aos judeus e tudo mais. E é interessante essa parte porque você percebe que há um sarcasmo aqui. Ulisses, do James Joyce, é um livro engraçado, por incrível que pareça. É um livro muito difícil, mas é um livro engraçado também. Tem partes muito engraçadas. Uma dessas partes engraçadas é quando o diretor quer que ele publique a carta ali sobre os judeus, algo do tipo, é uma reconciliação com a pátria. Eu não sei exatamente o que é essa carta. Se vocês souberem, deixa aí no comentário. Eu não sei. Se caso vocês tenham lido a história. Mas eu sei que o senhor diretor aqui, o Daisy, algo do tipo, está conversando ali com o Stephen D. Lawson sobre os judeus. Eu sei que o tema é judeu, até o ponto em que o Stephen D. Lawson disse que vai, né, levar a carta ao jornal, que é onde ele trabalha também. Ele leva ele sai ali do escritório do diretor e quando ele está saindo, é interessante, ó, ele faz aqui uma pergunta ao Stephen D. Lawson. Eu acho isso aqui engraçado. Eu só queria dizer, ele acrescentou, quando ele está saindo, ó, dizem que a Irlanda tem a honra de ser o único país que nunca perseguiu os judeus. É interessante. Então eu vou dizer, o senhor sabe disso? Não. E sabe por quê? Aí, né, o Stephen D. Lawson está pensando e diz aqui, por que, senhor? Stephen perguntou, começando a sorrir. Olha, porque nunca deixou eles entrarem, o senhor disse solenemente. Lembrando que o James Joyce é um autor que eu diria que ele é multifacetado. Tem muita coisa aqui nesse livro que com certeza muitos críticos ainda estão pensando sobre o porquê de ele colocar isso. Tem muita coisa aqui que não é entendida, lembrando que praticamente tem um capítulo da história que eu não peguei nem, sei lá, 10%, por causa do fluxo de consciência que é muito constante e aparecem palavras que você fica se perguntando por que está ali, você não sabe, enfim. Mas essa questão dos judeus é interessante. Temos que lembrar que esse aqui é um livro que se passa ali no início do século XX, ou quase no início do século XX, né?
30 capítulos, enfim, não sei, eu não tô lembrado agora. Não tô lembrado aqui. Mas eu sei que isso aqui é considerado um dos grandes, ou o grande livro ali por muitos críticos do século XX. Você tem que lembrar da questão das guerras mundiais, tanto a Primeira Guerra Mundial quanto a Segunda Guerra Mundial, que só aconteceu lá bem um pouco mais longe desse livro aqui, acho que uns 10 ou 15, 20 anos depois da publicação desse livro. E temos que lembrar que o James Joyce era um intelectual. E para pensar nisso também. Então, essa questão dos judeus é colocada aqui também. Agora a gente vai para a segunda parte desse livro. Nessa segunda parte desse livro, gente, ó. Aliás, eu não comentei o terceiro episódio dessa primeira parte, que se passa na praia. Esse é um episódio que eu entendi pouquíssima coisa. Esse é um episódio que é considerado aqui um dos mais difíceis da literatura, sem dúvidas algumas. Eu colocaria fácil. Mas esse é um episódio extremamente complicado. Aqui você tem um fluxo de consciência atingindo o alto patamar. Aqui você tem, tá certo, o Stephen D. Laus indo para casa de algum parente. Eu não sei ao certo se ele foi, porque esse episódio ele é um pouco confuso. Você não sabe se o personagem está indo para casa do parente ou não. Você fica em dúvida, mas você vê aquelas cenas acontecendo, aquelas expressões sendo colocadas ali e se situando o leitor de que ele está ali, de que ele está na casa do parente. Só que a gente não sabe ao certo, porque à medida que essas cenas vão se passando, é um fluxo de consciência, gente. Então é como se fosse sabe, um tipo de máquina que você vai levando, vai fluindo? É tipo isso, você não sabe exatamente para onde está te levando. Até que chega um ponto em que o personagem, Stephen D. Laus, está na onde? Na praia. Está indo para a praia, ele chega na praia, aí ele vê as pessoas na praia, aí ele vê pessoas entrando na água, aí ele... Eu não sei se é nesse primeiro episódio que ele se masturba na praia, não estou lembrado. Mas é tão confuso a coisa que, assim, acho que nem relendo direito eu entenderia dizer o que é que se passa. E assim termina a primeira parte da história. Não se preocupe, gente. Isso aqui é um livro que se destaca pela forma e não pela história. Então não se preocupem com spoiler, porque o próprio spoiler não diz nada, muita coisa sobre o livro, já que o livro é o mais interpretativo possível, eu diria. Gente, se eu dissesse pra vocês assim, eu escrevo uma narrativa e eu coloco vermelho, cinza, dentro da lua ou em torno do sol. Vermelho e cinza, ok. Agora é o seguinte, o que é que eu estou me referindo a esse vermelho e cinza? Pode ser a cor da camisa, pode ser a cor de alguma coisa, você não sabe. Eu diria que esse é o sentimento meu durante essa leitura, nesse episódio e em vários outros episódios aqui. Algumas palavras são colocadas e você não sabe exatamente por que elas estão ali. E você não sabe dizer o que é que elas são, na verdade. Qual o sentido daquilo. Então, esse é a grande perdição aqui do livro. Temos que lembrar também, gente, que Ulisses se destaca pela forma. Então, nessa primeira parte, no livro inteiro, você tem aqui a questão interessante, ó, de que Ulisses passava semanas, às vezes, em dúvida de como manipular as palavras, de como formularizar elas, para ficar o mais difícil, até o mais... não o mais entendível, mas de uma forma que o leitor fique pensando naquilo com mais abrangência. Então, o James Joyce, desculpa, ele era assim, ele era esse tipo de autor, inclusive é falado aqui na introdução. Um dos principais biógrafos dele, né, o Richard Ellman, que também é citado na introdução, que tem uma biografia extensa do autor, né, a grande biografia, o grande biógrafo do autor, Richard Ellman, ou algo do tipo. Enfim, o livro dele, eu acho que não tem tradução aqui no Brasil, mas enfim, então eu pretendo ler, só que no futuro bem distante. Eu já me contentei aqui com Ulisses. Essa segunda parte do livro aqui é uma parte que já começa o grande núcleo da história. Aqui você tem o Leopold Bloom. O Leopold Bloom é o grande protagonista aqui da história, o grande personagem aqui da história. Lembrando que ele representa ali Ulisses, né, na verdade. O próprio Ulisses aqui já disse que é um livro baseado ali na Odisseia de Homero. Né, isso baseado ou servindo, né, o eixo daquela história como adaptação aqui para essa daqui, que é uma história muito boa, por sinal. Tá? Ó, o Leopold Bloom está ali na sua casa, está fazendo a sua comida, enfim, para dar ali para sua esposa, né, que tem apelido que se chama Molly, né, ele leva para a esposa dele. Enfim, e quando ele leva para a esposa dele, ela pergunta o significado de uma palavra ali, que ela não sabe o significado, ela não está entendendo aquilo ali, ela pergunta para Ulisses,
para o Leopold Bloom, tá bom? Que é também uma pessoa inteligente. Inclusive, o Leopold Bloom é um retrato do James Joyce quando numa idade mais avançada. O Stephen de Laus numa idade mais jovem e o Leopold Bloom numa idade mais avançada da sua vida. É a representação. E quem fala isso, inclusive, é especialista no James Joyce, tá certo? Que tem uma entrevista com ela lá no Literatura Fundamental. Eu vou deixar o link lá embaixo na descrição do vídeo. Se eu não colocar, me lembre nos comentários, ou você vai dar uma ideia no YouTube. Literatura Fundamental, James Joyce, Ulisses. Então ele tá preparando ali aquela comida pra Molly, pra entregar pra ela, e eles estão conversando ali e tudo mais, ele tá pensando em várias coisas, né, porque se passa muito na mente do personagem. E é isso, e ele vai sair de casa, inclusive nesse trajeto ali ele precisa ir até, ele quer ir para um enterro ali de um amigo, algo do tipo, e aí nesse enterro ele vai acabar comprando sabonete pra levar pra casa. Gente, assim, são coisas que passam despercebidas por pessoas normais no dia a dia. Enfim, qualquer pessoa. Acho que essa era a grande intenção aqui do James Joyce, né? Pegar essas coisas que não são tão percebidas pelas pessoas e transformar em uma grande obra, né? Da literatura, né? E é isso que se passa aqui na história. Você perceber que o Stephen D, quer dizer, o Leopold Bloom, ele vai ali pro jornal, aí vai estar Stephen D de Laus lá, eles não vão se encontrar no jornal não, mas eles estão ali, o Stephen D de Laus vai publicar a carta do personagem, como é o nome? Disney, né, que é o diretor, e assim vai prosseguindo a história. Um dos capítulos melhores aqui na história é sobre Shakespeare. Gente, que capítulo incrível! Aqui, eu li esse ano Hamlet, do Shakespeare, que é uma peça que eu li na tradução do Milo Fernandes. Eu sei que disponibilizou gratuitamente aí a LPM Books, né? LPM, algo do tipo, e eu acabei baixando, foi logo no tempo de pandemia, logo no início. E assim, o Hamlet, eu li esse ano, e eles vão conversar sobre Hamlet aqui num dos episódios. Esse capítulo é incrível. Eles estão conversando ali sobre tanto a vida do Shakespeare, tanto as amantes do Shakespeare, os amantes do Shakespeare, enfim, as pessoas que Shakespeare se relacionou durante sua vida. Olha, é um capítulo incrível. É um dos melhores capítulos desse livro, na minha opinião. Você lê aquilo ali e vai fluindo e você diz, poxa, eu não sabia disso. É incrível, é um capítulo maravilhoso. Mas também é difícil entender, tá bom? Tem também algumas coisinhas ali bem complicadas. Outro episódio difícil aqui é o episódio em que eles estão no jornal, por exemplo. Enfim, é uma dificuldade extrema. Deixa eu ver se eu consigo pegar um exemplo de como é esse episódio. Mas ele é um episódio muito entrecortado, gente. Eu não sei se eu vou conseguir pegar aqui pra mostrar pra vocês. Mas ele é um episódio entrecortado em uma cena e outra, em uma cena e outra. É uma correria muito grande. E você não sabe o que é que o autor, aonde o autor está te levando, sabe? É interessante esse episódio também. Eu não vou contar mais tanta coisa. Aliás, tem outra coisa também para contar sobre a questão do Leopold Bloom. Acho que não vai ser assim, não vai estragar a experiência não. Mas assim, chega um momento aqui da história que Leopold Bloom vai ser acusado de algo, por assédio sexual com uma empregada ou funcionário, algo do tipo. E aí nesse episódio, prestem muita atenção na forma como o autor forma as palavras. Ele vai... Gente, é um episódio incrível, sabe? Você tem ali o advogado dele, que vai defender ele. É interessante esse episódio. É também um dos maiores na narrativa, na minha opinião. E, né, eu vou finalizar a história aqui contando pra vocês a questão do último episódio. Tem outros aqui que eu acabei não contando, eu já contei mais do que devia, mas não vai estragar a experiência de leitura, não se preocupe, que o último episódio é sobre Molly. Aqui é um episódio que vai ser focado inteiramente no fluxo de consciência de Molly. Aqui você tem, gente, esse é considerado um dos melhores episódios da literatura, um dos episódios mais incríveis da literatura, porque tem essa questão da representatividade da mulher, de como ela pensa quando está casada, lembrando, início do século XX, né? Temos que lembrar que a questão do feminismo também, né? Que não é uma questão muito explanada aqui no livro não, mas tem também isso. Enfim, a forma como ela vai pra cama com o Leopold Bloom e quando ela está sentada ali pensando no seu dia, nos seus amantes, ela também pensa. E a gente fica pensando, eu diria até de uma forma um tanto exagerada acerca de Molly. Eu, pelo menos, estranhei um pouco as ações dela, né, o pensamento dela aqui. Enfim, mas a gente percebe as interrupções desse episódio, quando o trem passa, as interrupções até de narrativa, porque
o Ulisses, quer dizer, o James Joyce, ele quebra muito a narrativa em diversos momentos e você fica se perguntando o porquê daquilo tá ali. Olha, é um episódio incrível. Leiam esse último episódio também, tá? Mas é aquilo, tá, gente? Leiam como forma de estudar literatura. Leiam como forma de... poxa, eu tô lendo um dos grandes livros da literatura, entendeu? Leiam como dessa forma, enfim, entenda esse quesito aí, tá? Eu acho que em quesitos de história é isso que eu tenho para falar com vocês. E lembrando que eu iniciei essa leitura no dia 21 de setembro de 2020 e terminei no dia 27 de outubro de 2020. Por que eu quero falar isso? Tá bom, eu terminei ali em um mês e alguns dias. Mas, gente, assim, é claro, não foi a melhor leitura de Ulisses, né? Eu pretendo reler outras vezes, com certeza, mas só daqui a um futuro bem distante, há 20 anos atrás, porque, meu Deus do céu, tinha momentos aqui em que eu fiquei frustrado com o autor, com a narrativa e tudo aqui. Agora vamos um pouquinho sobre as críticas desse livro. Quer dizer, as críticas não, a introdução aqui, que é escrita, deixa eu pegar, tá, gente? A introdução desse livro é escrita por Declan Kiberd, enfim, Kleber. Eu não sei pronunciar o nome desse crítico, desse autor. É uma introdução incrível, gente, tá? Muito boa, mas eu vou ressaltar aqui alguns pontos. O primeiro, eu achei isso aqui bem engraçado. Digamos que vai ser a grande piada do livro aqui. Não a minha piada, mas a piada do autor, uma hipótese de... Não se sabe ao certo aqui se o autor falou isso. Olha. E o que é que o senhor fez na Grande Guerra, senhor Joyce? Eu escrevi Ulisses. E você? Tá aí. Acabou a discussão. Não acabou a discussão não, mas isso aqui é muito engraçado, tá? Eu achei isso aqui engraçado. Bom, o que tu vai falar ali sobre a questão da Odisseia e como foi importante para a construção desse livro, né? Como Joyce se inspirou. Temos que lembrar que o James Joyce, ele poderia sim fazer ali um livro, quer dizer, ter como referência ali o Hamlet do Shakespeare ou outra peça do Shakespeare, ter como referência a Divina Comédia do Dante, ou, enfim, outras coisas. Mas ele escolheu especialmente a Odisseia, pelo menos pelo que eu ouvi, porque é o que mais se aproxima do homem comum, do homem da época. Esse homem completo, com esposa, lembrando, século XX, início do século XX e tudo mais, né? Com esposa, trabalho, enfim, meta de vida, né? De ir, voltar para casa, né? O que acontece com a Odisseia também, creio eu, né? Então, por isso que ele se baseou na Odisseia. Ele falou que os outros homens ali, das outras literaturas, eram incompletos. Eu acho que foi basicamente isso o que ele quis dizer, pelo que eu analisei ali das outras entrevistas. Bom, eu acho que eu não estou esquecendo mais nada aqui, né? Como eu falei, né, a questão da forma, né, que é muito importante no Ulisses, né, é o que se destaca, né, os métodos. Lembrando que esse livro é conhecido pelos trocentas técnicas literárias, assim, são várias técnicas literárias, tá, gente? Fluxo de consciência, enfim. Outras técnicas que eu não sei dizer, eu só conheço a do fluxo de consciência, mas aquele, eu li aqui, mas eu não sei dizer que tipo de técnica possa ser. Esse livro também gerou ali algumas polêmicas, tá bom? Em alguns países de sua publicação. Inclusive, tá bom? Eu diria que esse caso aqui desse livro foi aquele tipo de caso que o livro se publica, há muitas críticas, mas as pessoas não têm tantos argumentos plausíveis para detonar o livro, sabe? É o que acontece com muitos críticos aí, né? Eu não gosto de um livro, mas não tem tantos argumentos assim para detonar um livro, para dizer por que ele é ruim, sabe? Por que ele não gostou especificamente. Sabe? Eu acho que é o que acontece com o Ulisses. O grande biógrafo do James Joyce é o Richard Ellman, tá bom? Eu deixei aqui em post-it, tá bom? Porque mais pra frente talvez eu queira ler a grande biografia em inglês, né? Eu estou treinando o meu inglês, gente, tá? Em leitura, em fala mesmo, o meu inglês continua decadente. Acho que... Olha, isso aqui é a questão do modernismo, né? Esse aqui é um livro modernista, poderíamos enquadrar assim, ó. Ele previu a estratégia abrangente do modernismo, a liberação da sensibilidade moderna pelo mito antigo e a ressurreição do mito antigo pela sensibilidade moderna. Eu achei isso aqui interessante. Para pensar, a sensibilidade do homem moderno. O Leopold Bloom. Eu tô com medo de eu acabar esquecendo aqui
Enfim, eu deixei esse parágrafo aqui também da introdução, ó. Stephen tira a meleca do nariz como um desafio boêmio e intrépido à convenção social. Mas então olha nervoso por sobre os ombros, com medo de que alguém tenha espiado seu ato inconveniente. O artista isolado pode desejar culpar a sociedade por sua solidão, mas antes de tudo culpa a língua. Sem perceber, tal como Joyce, que a alienação da linguagem simplesmente reflete a alienação anterior do indivíduo. Para pensar nisso, essa questão da alienação, né? Para pensar um pouquinho. Aliás, para pensar em como situações tão... não são bizarras, mas situações comuns que são tão criticadas, mas há toda aquela hipocrisia, né? Do tipo, eu não faço isso, né? Eu sou perfeito, eu sou politicamente correto, né? Acho que esse livro aqui é um tapa na cara em muitos quesitos nesse sentido, tá certo? Enfim, tem situações aqui que você olha e fala, pô, o autor escreveu sobre isso, sobre masturbação. O autor descreveu. Tem um momento aqui em que o personagem está no banheiro defecando, minha gente. O autor vai falar ali. O autor não, né? A narrativa aqui, né? O Leopold Bloom aqui vai pensar ali sobre isso, né? Que é o autor que escreveu. Enfim. Não é bizarro, mas o James Joyce quer colocar isso na narrativa. Ele colocou isso na narrativa. Tudo bem. Ele vai citando também aqui alguns outros autores também, né, que, enfim, que se basearam no Ulisses ou que leram Ulisses, né. Temos que lembrar que mais pra frente você tem ali também a Virginia Woolf, né, ela escreveu o Mrs. Dalloway, inclusive eu tenho aqui em casa um exemplar, eu pretendo ler, mas só no ano que vem, porque esse ano eu tô cheio de leituras, mas o Mrs. Dalloway também tem a técnica do fluxo de consciência. O Guimarães Rosa, ele escreveu o Grande Sertão Veredas, que não é o fluxo de consciência, mas a técnica ali você percebe que há uma inspiração, entre aspas, né? Porque quando perguntaram ali a Guimarães Rosa se ele conhecia ou leu alguma coisa do James Joyce, ele falou que não e tudo, mas há uma certa inspiração, você nota que tem alguma coisa parecida com Ulisses, pelo menos eu senti isso, não sei se vocês sentiram também. Eu li o Grande Sertão Veredas esse ano, do Guimarães Rosa, e gente, é um dos meus livros favoritos da vida, que Guimarães Rosa é incrível, espetacular, maravilhoso. Leiam Grande Sertão Veredas. Eu não fiz um vídeo porque eu ainda estou lendo a crítica, porque eu estou enrolando para terminar as últimas críticas do livro, mas eu vou ler, não se preocupe. Gente, isso aqui é interessante, eu esqueci de falar sobre isso aqui, ó. Deve-se compreender que Bloom, em nenhum momento, se sente aberrante em relação ao sexo oposto. Ao contrário, sua androginia dá-lhe um entendimento único sobre a feminilidade. Um entendimento que inexiste na maioria dos outros homens de Dublin, que tratam Bloom do mesmo modo como tratam uma mulher. Ou seja, ouça muito bem, como uma aberração. Olha, esses homens são os verdadeiros neuróticos do Ulisses, porque se comportam como se o gênero de seu objeto sexual determinasse o seu próprio gênero. Temos que lembrar aqui a questão do papel do Leopold Bloom e o papel da Molly aqui na história. Eles exercem papéis tão diferentes. É como se o Leopold Bloom fosse a mulher da relação e a Molly fosse ali o homem da relação. Porque é tão certo que logo nas primeiras cenas dessa segunda parte, o Leopold Bloom leva o jantar para a Molly comer. E você fica se perguntando, pô, como assim, sabe? Século XX e tudo mais, sabe? Não era tão comum assim os homens terem esse gênero mais feminino, serem mais serem mais femininos nos seus gestos e tudo mais, entendeu? Inclusive, eu não sei se isso aconteceu aqui no livro, mas eu vou até deixar isso aqui como pergunta, eu não sei de fato, eu li isso em um comentário, que tem aqui nesse livro aqui, a questão de que o James Joyce, quer dizer, o Leopold Bloom quer que Stephen Dawes também entre na relação amorosa deles dois, que meio que façam sexo juntos aqui na história. Eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que há um sentimento muito grande entre o personagem aqui, Stephen Dawes e o Leopold Bloom. É como se eles fossem mesmo amantes. Desculpa, essa foi a minha interpretação aqui na história. Há um sentimento muito grande aqui entre os dois. Eu não sei se é pelo fato de que os dois personagens, né, o Leopold Bloom e o Stephen Dawes, representam ali o James Joyce na fase adulta e na fase mais jovem, sabe? Eu não sei se é por conta disso. Creio que sim.
tá? Mas há uma aproximação muito forte entre eles dois, tá bom? Inclusive até quando Leopold Bloom cita Molly nas suas conversas e tudo mais. Eu acho que no Ulisses ele mesmo seu próprio pai. Olha, tem esse outro parágrafo aqui que eu deixei também anotado, tá vendo? Eu sempre anoto, eu sempre risco, eu gosto de anotar muitos livros. Não sei se vocês fazem isso. Olha. No Ulisses, Stephen de Laus torna-se ele mesmo seu próprio pai, feito e não gerado. Olha que interessante. Pelo mesmo princípio com que Shakespeare se recriou tanto no pai morto quanto no filho vingador de Hamlet. Olha, e com que Joyce reencarna tanto no Bloom de meia idade quanto no jovem Stephen. Olha, esse protagonista modernista foi ele também reinventado por Wilde, Oscar Wilde, aquele autor lá do... ai gente, esqueci o nome do livro, mas enfim, esqueci o nome do livro, Retrato, algo do tipo... de Dorian Gray, o retrato de Dorian Gray. Esqueci o nome do livro, enfim, esse é o livro do Oscar Wilde. Inclusive eu li também esse livro, naquele livro, né, no livro do O Retrato de Dorian Gray, enfim, você tem ali a questão do duplo na literatura, né? O próprio Dorian Gray se enxergando essa questão da beleza, né? Notem isso. E essa questão da feminilidade também, do próprio Dorian Gray, tá bom? Mas enfim, as frases daquele livro é espetacular. É uma das narrativas mais lindas que eu já li na minha vida, tá? A do Oscar Wilde. Ele tem alguns contos, eu ainda vou ler, alguns poemas e tudo mais, mas eu pretendo reler aquele livro também, porque a narrativa é linda. É que nem a outra volta do parafuso, sabe? Eu me lembrei muito da narrativa do Henry James, não sei porquê. Acho que é uma narrativa linda, mas enfim, continuando aqui. Hamlet, com que Joyce reencarna tanto no Bloom de meia idade quanto no Joyce. Esse protagonista modernista foi, ele também reinventado por Hyde, que ensinou que todos devem formar uma concepção estilizada de si próprios, ou seja, conceber a si próprios, no sentido liberal da expressão. Aí, para pra pensar nisso também. Gente, o vídeo tá grande já, pelo amor de Deus, tem outras coisas aqui pra falar. Tem outras coisas aqui pra falar sobre o livro, tá? Aliás, tem várias outras coisas que eu acabei não anotando, que depois desse vídeo aqui eu poderia, sei lá, ter uma matéria sobre Ulisses, porque literalmente eu li muito sobre esse livro e eu prestei, foi uma leitura que eu fiz bem assim, eu lia rápido, mas eu buscava referências sobre aquilo, para entender mais os pontos e tudo mais. Eu tenho várias coisas. Eu li também outro livro, que é meio que um guia para esse livro aqui, que se chama Por que eu digo sim? Sim, porque eu digo sim, do James Joyce, não, do Caetano Galindo. Então, ele escreveu sobre esse livro, é um guia. Ele já inicia naquele livro dizendo que escreveu aquele livro com a intenção de ser mais um transporte para o leitor contemporâneo, né, para eles, tanto o leitor contemporâneo quanto o autor ali, serem guiados juntos, né, porque essa é uma leitura que tem muita coisa mais para frente a ser explanada, a ser digerida, a ser comentada, a ser descoberta, enfim, a ser criticada também, por que não? Enfim, e eu acho que eu vou encerrar aqui falando também sobre a tradução do Ulisses de James Joyce. Gente, olha, eu não sou especialista em tradução, eu só sou um jovem de menos de 20 anos, bom, comentando sobre esse grande clássico da literatura, mas eu quero deixar bem claro o seguinte, ó, eu não vou tacar pau, sei lá, falar mal do Caetano Galindo ou da tradução dele, até porque ele demorou anos para escrever esse grande livro aqui. E eu também não li as outras duas traduções do livro, que é da Bernardita, algo do tipo, e do outro que é... esqueci o nome do outro tradutor, gente, esqueci o nome do outro tradutor, mas enfim, tem outro tradutor lá que Roalias, enfim, essa é a tradução mais antiga do Ulisses, Roalias, eu acho que é assim que se pronuncia, não sei, é a tradução mais antiga do Ulisses. Essa daqui é mais recente, né, da Companhia das Letras, porque esse livro aqui é muito criticado em tradução por muita gente, tem gente que prefere a outra, aquela. Gente, eu sou um jovem de menos de 20 anos, tá certo, no ensino médio, com a primeira leitura do Ulisses, tá certo? Na tradução, tá bom? Que pra muita gente é considerada mais facilitada do Ulisses, né? Eu não sei, o meu inglês não é tão grande a ponto de ler esse livro em inglês, mas eu tenho um inglês que já estou estudando, tá bom? Consigo entender algumas coisas ali, mas não suporta eu ler esse livro não, tá bom? Eu acho que eu aproveitei essa quarentena para dar uma treinada no inglês, mas só para leituras contemporâneas ou infantis mesmo, porque o meu inglês não é tudo isso. E é isso, eu vim fazer esse vídeo sobre o Ulisses porque tem muita gente que de fato queria que eu falasse sobre esse vídeo, inclusive lá no Instagram, me siga no Instagram, Lendo e Querendo, coloca lá, Instagram, Lendo e Querendo, que vocês vão me encontrar.
Me segue e também comenta comigo, eu tô sempre respondendo todo mundo, tá bom? E respeitando as opiniões. Por que eu tô falando isso? Porque, enfim, tá bom? Eu percebo que a literatura tem muito essa questão de você olhar pra opinião e discordar e querer insultar o outro porque discorda diferente, entendeu? Ah, gente, pra quem sabe perfeitamente, eu não sou o tipo de pessoa que sou certinha na literatura, ou sou certinha na minha vida pessoal. Tá bom? Deixando isso muito bem claro, porque tem algumas pessoas que acabam exagerando no ponto, tá bom? Enfim, interpretam o que eu falo de uma forma exagerada, mas tudo bem. Enfim, eu acho que o papel que eu faço aqui como booktube é influenciar a literatura, né? Eu sei que tem muitos jovens que começaram a ler, que leram um livro por minha causa, eu tenho uma responsabilidade e eu acho que não vendo essa minha dignidade pra ninguém, ela não é vendida, sabe? Eu sei que isso é uma luta polêmica que talvez eu faça em outro vídeo, mas enfim. A gente se decepciona muito com alguns comentários acerca da nossa opinião, muitas vezes, sabe? Mas tudo bem. Enfim, me sigam lá no Instagram, Lendo Querendo, certo? Que eu tô sempre por lá, pode me perguntar, pode mandar mensagem e tudo mais. E também comenta aqui embaixo se você já leu Ulisses, se pretende ler Ulisses e tudo mais, tá? Um abraço pra vocês. Até.